Olá, podcasts. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing Go, podcast que ajuda você a entender o que está acontecendo, as tendências do marketing. Para quem não sabe nada, para quem já domina um pouco, a gente vai trazer assuntos bem diferentes nessa segunda temporada. E hoje eu trago nada menos do que ele, Marcos Bulhões. O Marcos Bulhões, ele é um dos escritores mais engajados do Brasil, se não o mais engajado. Sim, um escritor. Estamos falando aí sobre uma coisa... Enfim, vamos abordar bastante aqui no podcast sobre isso. O Marcos, ele tem mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram, já publicou 3 livros e hoje a gente vai conversar sobre tudo que envolve engajamento e atenção das pessoas. Marcos, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Bom, primeiramente, prazerzão estar aqui contigo. Então, eu me convidei, na verdade, vocês não sabem isso, mas eu havia comentado, mandei um direct pra Nath, falei assim, bora trocar uma ideia, porque eu assistia do Kelvin, fantástico, quero inclusive deixar um beijão pro Kelvin. E aí mandei, só que assim, ela não levou fé. E eu já tinha aprendido, assim, já tinha sacado, né, trajetória do digital e da vida. As pessoas, elas não acreditam naquilo que você fala, as pessoas acreditam quando você prova, né? E por isso estou aqui, porque provei e eu queria estar, e eu tô. É nóis, tamo junto, faz o pitch. Já começou Prazerzão, mostrando, né, mostrando como ele é uma pessoa que prende a nossa atenção. E, Marcos, para mim, o principal, assim, o mais interessante de você ter pensado em participar de um podcast de marketing foi justamente por você ser um escritor que não teria diretamente a ver com marketing. Porém, vendo o seu engajamento, que é uma coisa muito forte hoje em dia, né, tendo aí nas suas redes sociais essa força, você me trouxe na mente aquela questão sobre a leitura, se as pessoas continuam lendo. Eu sou copywriter. Eu sei que o desafio das pessoas hoje em dia é ler, as pessoas não gostam mais de ler tanto, ou elas gostam. Vamos falar um pouco sobre isso? Muito bom. Na verdade, as pessoas nunca leram como leem hoje em dia, porque 90% da informação que tu tem é escrita. Então, é o seu WhatsApp, é o seu Telegram, é as suas redes sociais. Então, você tem esse acesso à leitura, à exigência dessa leitura. Só que a sua leitura, ela fica, talvez, marginalizada. Porque tu tá lendo tanta coisa e dificilmente tu lê algo de impacto, porque quando você consegue desenvolver uma copy de impacto ou um texto que chame a atenção, você se destaca. E esse destaque é exatamente o que gera a conversão, porque quando tu se torna algo que ela nunca viu, ela vai querer continuar olhando, entendeu? E aí você cria engajamento. Sem dúvidas, a gente quer saber qual que é o segredo para fazer as pessoas lerem tanto. As redes sociais ali, o Instagram do Bulhões, tem realmente muito texto. Não é um conteúdo superficial, um conteúdo tranquilo. É um textão ali na legenda, realmente você consegue fazer as pessoas lerem até o final. Qual que é o segredo? Pode começar a abrir a caixa preta pra gente. Cara, é muito curioso porque quando eu comecei a escrever em si, né, quando eu comecei a me posicionar no digital, antes mesmo do marketing digital, mas no digital em si, porque tem muita gente que está assistindo a gente, faz algo que você acha que é besteira, entendeu? Um vídeo, uma dancinha no TikTok. Quantas pessoas hoje estão ganhando dinheiro, mudando de vida porque faz uma dança no TikTok? A grande questão é que o seu cérebro ele vai chegar e vai pegar pra você e falar assim, olha isso de uma maneira diferente. Aí tu vai criticar. Tu vai criticar porque um gamer ganha mais do que um professor, ou tu vai criticar que um cara que lança conteúdo de paquera ganha mais do que um professor de uma universidade. Mas a grande questão, a culpa não é se o cara ganha mais do que o professor. É porque o mercado digital, ele proporciona. O digital é uma vitrine, entendeu? Então a grande questão, às vezes, não é nem o seu conteúdo, é onde você tá. Se você tá no lugar certo, seu conteúdo viraliza. Se você tá com o produto certo no lugar errado, seu conteúdo ele não vai vingar, porque seu conteúdo é uma semente. Quando você presta atenção a isso, você mapeia os lugares, as palavras, os sentimentos, e é por isso que onde você pinga, ali você floresce. Certo. Você acredita que a sua forma de escrita, ela seja adaptada ao ambiente digital e por isso você gera tanto engajamento? Ou seria a mesma forma de escrita que você teria se fosse um ambiente 100% offline? São coisas extremamente diferentes. São dois mundos opostos. Um exemplo, eu vou fazer uma prova para você. Resume pra gente, aqui em 1 minuto, o que é um copywriter. Para o meu público que não faz ideia disso que tu tá falando.
Excelente. Copywriter, ele é o profissional que trabalha com copywriting, que é uma metodologia aí de comunicação, não só de escrita como de comunicação, que busca levar o leitor ou o receptor da mensagem à tomada de uma ação. Essa é a diferença, inclusive, do copywriting para a redação publicitária. Existe um CTA, um Call to Action, que é uma chamada para ação, e é por isso que a gente utiliza gatilhos mentais e várias técnicas de psicologia para fazer a pessoa pensar menos e ficar mais no lado emocional do cérebro e tomar ação mais rápido. Muito bom. E o escritor, ele faz praticamente a mesma coisa, só que com uma ação final diferente. Então, quando você é escritor ou quando você publica um livro de autoconhecimento ou de autoajuda, a intenção é que você pegue esse leitor, não é? Não vou apenas falar esse cliente ou usuário, né? Esse leitor, e leve ele para uma imersão de autoconhecimento. E a partir daquele momento ele vai trazer outros frutos. Só que quando você faz essa ativação de uma maneira externa, para a ação, e às vezes a maioria da galera só age pela ação, se você não fizer aquilo que tem que fazer na hora, e tu pensar 2 vezes, tu não faz. E aí você faz essa ativação para que você talvez entregue um produto diferente após, que é o que conteúdo de autoajuda faz, entendeu? Primeiro eu retenho tua atenção, faço você tomar a decisão e depois eu busco te ensinar, inclusive porque tu tomou aquela decisão, que ali já é parte do processo. Às vezes a gente toma diversas decisões que para você são coisas simples, mas que vão causar um impacto muito grande no final. Cortar o cabelo de uma maneira diferente, pintar as unhas, é como você se enxerga que você se posiciona. Uau, muito interessante. Mas como que você chegou a virar um escritor? Tomei um fora. Não, mas o fora Por isso que você fala foras. tanto sobre dores do coração? É baseado nesse fora que fez você virar um escritor. Se liga. Todo mundo um dia na vida vai tomar um fora. Sem dúvida. Tu, eu. E então isso é uma dor partilhada. Saca? Vou ensinar você como você talvez encontrar o teu produto. Todo mundo tem uma dor partilhada. Então o fora é uma dor minha, é uma dor sua e é uma dor do nosso parceiro aqui que tem as melhores playlists. É uma dor partilhada. Só que quando eu experimento essa dor, eu dou um valor pra ela que talvez tu não dê. Entendeu? Exemplo, talvez tu olhe pra aquela dor e fale, é só isso, eu vou continuar. Ou talvez tu tome uma tequila, ou talvez tu minta pra você e fale, isso daqui não existe, deixa recalcado, mas eu busco passar por aquele processo, por aquele deserto. E naquele deserto eu vou aprendendo coisas de maneira empírica, entendeu? E não racional, que eu falo, pô, se eu aprendi, como é que eu faço pra de fato aprender? Tu sabe como é que a gente aprende? A gente não aprende quando a gente aprende. A gente aprende quando a gente ensina. Quando ensina. Entendeu? A gente aprende quando a gente ensina. Inclusive, há um poeta chamado Khalil Gibran, um dos maiores de todos os tempos, que ele diz o seguinte, que as flores desabrocham porque sabem que reter é perecer. Todas as vezes que você retém conteúdo, todas as vezes que você retém práticas, todas as vezes que você retém decisões, você está perdendo. Entendeu? E aí eu passo por lá, eu percebo que tudo aquilo que eu aprendi é ensinável. E aí quando eu saio de lá, eu saio com um ensinamento. Eu saio com 10 mandamentos, entendeu? Eu saio com a pérola e essa pérola vai ensinar os outros o quê? Vou ensinar como é que eles vão passar por aquele vale. Eu sou um mapa. A dor, ela te posiciona para você tornar a sua trajetória dentro dela um mapa de ouro que depois você vai entregar pra galera. Só que aí que vem a grande sacada, Nath. Eu levei 5 anos para fazer isso daí. Tu tem 5 anos para perder? Não, mas tu tem 1 semana. E aí eu crio um produto, em 1 semana eu te ensino a economizar 5 anos, porque eu estive lá. Sensacional. Incrível. Existe uma técnica chamada... uma técnica não, uma parte aí importante do copywriting, que é essa técnica de escrita persuasiva, que fala muito sobre o inimigo em comum. Quando você encontra um inimigo em comum com o seu público, você vai causar muito engajamento. Você acredita que o seu inimigo em comum, então, é o coração partido? É e não é. Se liga. Quando você tem, sim, um inimigo comum, você cria, de fato, um movimento de apoio, só que também é um movimento de ataque, entendeu? Então, um exemplo, o coração partido é o cerne, e aí eu crio esse posicionamento e todo mundo ataca o coração partido. Eu poderia parar por aí. Só que eu percebo que se um exército ele ataca um único inimigo, ele fica extremamente vulnerável. Só que quando ele fica vulnerável, ele não fica vulnerável para mostrar que ele está vulnerável. Ele fica vulnerável sendo quem ele é. E aí eu percebo, olhando de trás, saindo por trás do escritor, e aí eu enxergo que aquela dor daquela pessoa não é o coração partido.
ela desconta no coração partido uma dor que ela tem porque ela não deu certo nos negócios, entendeu? Ela desconta no coração partido o relacionamento ruim que ela tem com o pai, com a família, entendeu? A falta de diálogo, a falta de autoconhecimento. Então tu vai percebendo quais são, de fato, as reais necessidades das pessoas, inclusive porque quando você faz essa captação, tu percebe quais são os textos que as pessoas respondem, entendeu? Quando são as mesmas pessoas, quais são as pessoas em lives diferentes. Então as pessoas vão dando a você um apontador. E aí eu consigo desenvolver o quê? Talvez um conteúdo de comunicação, saca? Para conseguir fazer a pessoa canalizar essa energia inteira que ela tem, esse hábito que ela tem de falar, de ser vista, esse desejo, e conseguir desenvolver isso de uma maneira oportuna, entendeu? Através da comunicação, da escrita, de um produto de relacionamento, como tem diversos assim, clientes que consomem ou produzem esse conteúdo inteligente. Então é tu conseguir enxergar que o teu público, ele, além de tudo, é um mar. Tem gente que tem um mar e deixa o mar abandonado, entendeu? Tem gente que mergulha nele. Eu sou o cara que mergulha. Fantástico, fantástico. O seu conteúdo é muito romântico. Mas... Ou erótico, ou sensual, né? São olhares. É verdade, você também aborda aí uma sensualidade, você aborda vários, enfim, gatilhos aí que mexem com as emoções dos seres humanos. Porém, existe... agora por trás da sua estratégia para ter crescido tanto. Uma parte nada romântica, que é uma análise de dados dos textos que as pessoas mais curtiram e compartilharam, que faz você perceber que aquela é a dor principal da sua persona e você replicar em novos textos. Cara, é muito curioso porque não, como artista, jamais, entendeu? E aqui eu até quero dividir algo muito assim. O grande passo, né, de você conseguir migrar, porque eu vou ter que contar um negócio pra você que vai virar um corte, né? Escritor não ganha dinheiro, entendeu? Escritor não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Quando você falou assim pra sua família, vou ser escritor, rolou aquela tristeza, meu Deus, o menino vai passar fome. Se liga. No Brasil ninguém lê. Quando eu virei escritor, fale sobre isso. Quando eu virei escritor, minha família era assim. Minha mãe tinha acabado de terminar um casamento, que não era com meu pai, porque meu pai já tinha morrido. Meu irmão mais novo estava preso, e eu tinha acabado um noivado, então, de 5 anos. E aí, quando eu comecei a escrever, minha mãe teve câncer, e eu não tive que pedir ou explicar, eu fui eu. E sendo eu consegui ser a essência de um escritor, que é reescrever histórias, né? Eu reescrevi a minha. E quando eu reescrevi a minha, eu reescrevi com liberdade, né? Então o artista, ele tem muito dessa liberdade. Só que chega um momento que você também tem que ter inteligência. E talvez para muitas pessoas essa inteligência, ela seja negada. Eu, com o tempo, fui aprendendo que você sempre é resistente àquilo que você mais precisa. Entendeu? Então a maioria da galera que ataca dinheiro é porque precisa de dinheiro. Então quando você percebe isso de uma outra forma, você usa esse ataque, que é a sua fúria, de uma maneira, como eu consigo fazer? Entendeu? E aí quando eu percebi isso daí, eu entendi que eu, artista, não me diminuo porque eu sou um empresário. Entendeu? Eu não consigo me sentir menos do que isso, ou porque eu sou um copywriter. Pô, mas tu tem 3 livros publicados, tu é escritor, 1 milhão de leitores. Não tem problema. Sobretudo eu sou eu. E o que emana de mim é o que importa. Entendeu? Essa é a grande questão. Fantástico. Você realmente quebra o padrão do escritor pobre. Você traz... Que fica bebendo cachaça, morrendo. E você traz para... Velho, pro palco mesmo, ou escritor bem-sucedido, escritor que consegue rentabilizar muito bem. Tenho certeza que isso é muito positivo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas já deixaram de seguir o sonho como escritores. Sim. Por realmente não verem aí como monetizar, como criar uma renda que... E eu conheço muito. Gostariam muito, sabe? Muito de viver da escrita, Sim. Mas saem totalmente desse papel porque... infelizmente, esse sonho eu não vou poder seguir. Então, nos explica um pouco sobre estratégias de monetização que você viu, além dos livros tradicionais e dos físicos. A primeira coisa que eu percebi é que a maioria da galera do digital, às vezes ia muito bem, só que dependia muito de tráfego, saca? Então, a alma do lançamento da galera era tráfego. E, às vezes a pessoa tinha uma vitrine ali nas redes sociais, entendeu? O Wendel mesmo. O Wendel é um cara que um criativo dele é um vídeo pra tu assistir real, assim. É um vídeo que te transmite valor. Não necessariamente uma venda, entende? Então eu percebi que era uma escassez muito grande porque isso é talento, entende?
E, um exemplo, Bulhões, mas quer dizer que o cara que não tem um bom conteúdo no feed dele não tenha talento? Talvez não pro feed. Quando tu aceita isso, aí tu cresce. Todas as vezes que tu aceita uma fraqueza tua, tu cresce. Porque se tu não tem, tu vai encontrar um cara que tenha. E se tu encontra um cara que tenha, você é bom em duas frentes. Em comunicação, que é a sua área, e agora numa copy bem feita, sacou? E aí eu comecei a chegar nessa galera, me conectar com essa galera, e a partir do momento que, um exemplo, eu tive 3 clientes, aí em 10 dias assim eu já tinha 30 clientes. Sabe, um nível de produção muito alto, porque no nível de produção eu consigo alcançar minha excelência. Então, o Kelvin ele fala que você está a uma cópia da excelência, ou de fazer muito dinheiro, e eu sou sempre assim. Por quê? Porque a próxima minha sempre é melhor. Entendeu? Então, quando você consegue mover-se dessa maneira, entendeu? E isso eu ensino de uma maneira muito prática, sabe? É você conseguir canalizar sua energia naquilo que de fato importa, sabe? Para de andar com pessoas que vão pegar sua atenção e jogar para baixo. Às vezes você tem e eu sei que é delicado falar isso daí, mas você tem um grupo de amigos que, mano, o rolê da galera de final de semana é encher a cara, saca? Sair, zoar e etc. E como é que tu vai conseguir? Você não vai conseguir. Por quê? Porque tu tem uma influência que te muda a direção, por isso que você fica tonto. Né? Tu já viu falar sobre o que é uma pessoa tonta? É uma pessoa que ela não tem direcionamento. Tem gente que é tonta e faz sucesso, porque ainda que ela seja tonta, ela tem pulsão, ela tem energia, ela tenta alguma coisa. Ela é tonta, mas ela tenta. Agora, quando você muda e encontra um foco, aí tudo muda de figura. Né? E às vezes de um idiota você se torna um homem de sucesso. Vejam só. São muitas reflexões aqui acontecendo nessa conversa, é incrível. E outra coisa, você citou que você é um copywriter. Você é um escritor e você é um copywriter. Então você se posicionou, você conseguiu encontrar, além de ser um escritor de livros sobre sentimentos e toda essa questão emocional, você também conseguiu encontrar um caminho para utilizar suas habilidades de escrita numa profissão do marketing digital altamente monetizável, e que envolve você vender as ideias de outra pessoa. Isso não é só copywriter seu. Sim. É isso? Exato, porque se eu consigo ensinar uma pessoa a conquistar com o coração, tu acha que eu não vou conseguir conquistar uma curtida, um like, um pitch? E como copywriter, como é a sua estratégia? Então é bater no que você já sabe? Não, é um estudo. Na verdade é um estudo. É uma curadoria. Para explicar para você melhor, é uma curadoria. Um exemplo, um cliente meu, nutricionista, muito bom nutricionista, inclusive. Então, eu entro no perfil do cara, eu passo a segui-lo e eu estudo quem ele é. E a partir do momento que eu estudo quem ele a minha capacidade, o meu talento não é ser um escritor de relacionamento, é ser um escritor. E é uma diferença muito grande. E, inclusive, eu escrevo terror, escrevo drama, escrevo diversas outras coisas, eu tenho essa versatilidade. Então, a partir do momento que eu entendo aquilo ali, eu pego as dores dele, entendeu? A dor do público, o arquétipo, e ali eu já tenho meus personagens. E eu consigo desenvolver um roteiro que chame a atenção e primeiro agrade o cliente e ele se sinta representado, tenha essa necessidade, essa autocobrança. Over delivery é isso, não é só você vender bem, é você vender e conseguir deixar sua marca. Eu penso assim como artista, entendeu? Inclusive eu estava num evento esses dias e a galera me perguntou sobre o lançamento do Thiago, né, do Thiago Finch, e eu havia visto ele falando sobre algo sobre uma obra, de fato. Então, mano, às vezes tu não vai fazer um lançamento é porque tu quer ganhar dinheiro. Não, tu tem uma marca, saca? E aquela marca, ela vai ficar, ela vai ter muito mais valor do que o dinheiro, saca? Então, quando você vai percebendo esses detalhes, e são detalhes, aí você muda. E eu mudei o quê? Estudando copyright, estudando os melhores textos, os textos que mais vendia. Eu vim do beabá. Por quê? Porque eu já tinha a técnica, entendeu? De aprendizagem. Eu acredito que o maior dádiva de um ser humano é quando ele sabe aprender. Se ele sabe aprender, ele é um homem de sucesso. Muito bom. E então, assim, digamos que você é um copywriter que usa muito storytelling, já que você é um escritor. Até porque eu sou um ótimo comunicador também. Então, é você conseguir extrair de si o seu melhor. Isso é muito interessante, observar que você é uma pessoa não só que escreve muito bem, mas que gosta muito de falar, de se comunicar. Então, tem, né, uma pessoa assim completa, consegue escrever, consegue se comunicar. Tem muita gente, muitos escritores que se comunicam muito bem pela escrita, mas não tanto quando se colocam, se posicionam aí na frente das câmeras. Sim. Qual a sua dica para essas pessoas que sabem muito bem compilar as ideias, sabem escrever muito bem, conseguem convencer muito bem quando escrevem,
Mas nesse momento em que a gente vê que o mundo virou audiovisual cada vez mais, como que essas pessoas elas podem tomar esse passo, elas saírem dessa introversão do papel, da escrita lá, do fechadinho no quartinho, para se expor ao mundo, conseguir passar sua mensagem com essa confiança que você tem? Faça um curso de comunicação. Um bom curso de comunicação. Porque eu te explico para você. Quando você faz um curso de Não é um talento nato, então. Tu tem talento, mas talento sem esforço é desperdício, entendeu? Quando tu tem, sei lá, um desejo e você compra o curso, a primeira coisa que tu tá fazendo, tu tá conhecendo o terreno. Porque se liga, como tu quer ser um cara que vende um curso sendo que tu nunca comprou um curso? Sacou? Tu não sabe nem como é que funciona o clique, saca? Você não sabe nem a mensagem que aparece depois, então você nunca vai vender bem, porque você não sabe o que tu tá vendendo, a experiência que tu tá passando pra pessoa. Tu não faz ideia, tu acha que a tua venda é colocar o teu produto lá e falar, se vira. Não é assim. Compra um curso, vê como funciona, aprende como você aprende. Porque se você aprende como você tá aprendendo, você aprende como ensinar. Sacou? Então, essa é a dica pra vocês. E, obviamente, né, de preferência, um curso muito bom. E o do Strider, são os melhores de comunicação, sem dúvida. Arrasta pra cima. Quando a gente observa ali na banca das livrarias, os livros que mais estão sendo vendidos, é muito normal a gente ver os livros das pessoas que já estão sendo influenciadores na internet. Sim. Certo? Tem como você ser um escritor muito bem sucedido hoje em dia sem aparecer? Tem. Se você for um gênio. Se você for um gênio, a sua imagem ela é relevante porque a sua mensagem é muito mais importante. Então, existem diversos best-sellers que pertencem a pessoas que tu nunca viu o rosto. Entendeu? John Green, provavelmente nunca viu o rosto dele, mas tu já leu diversos livros, viu o filme. Então, Stephen King, talvez, também nunca, entendeu? A J.K. Rowling, talvez você nunca viu. Machado de Assis. Então, como você sem consegue... dúvidas, mas a gente tá falando agora de 2021. Você consegue, a gente tá falando dessa geração altamente impactada por vídeo, por audiovisual. Tem como criar esse engajamento aí sem que o escritor coloque o rosto aí como comunicador? Tem sim, é muito possível, porque quando você impacta uma rede social de imagem com texto, que é o que eu faço, você consegue captar um público que o nível de retenção dele é muito grande. Então ele está disposto a dar para você no mínimo 3 minutos do tempo dele, lendo, entendeu? Se ele lê um texto, ele lê uma legenda. Se ele lê uma legenda, facilmente ele vê um vídeo. Aí tu posta um vídeo com legenda e tu consegue fazer essa transformação. Pô, Bulhões, mas eu não quero mostrar o meu rosto. Tu pode fazer um clipe, pode fazer um papel, tu pode fazer algo se escrevendo sozinho. Tu pode fazer o que a galera faz, inclusive no TikTok, não sei se tu acompanha, né? Mas no TikTok muita gente tá batendo milhões de seguidores porque elas colocam um texto e vários frames de cidades passando, entendeu? É você sacar que se a tua vibe não é a tua imagem, é a tua mensagem, tu tem que dar 100% de melhor na tua mensagem. Agora, se teu bom é tua mensagem, tua imagem, entendeu? É a maneira como você traz, aí sim, aí você consegue juntar isso. Eu busco sempre juntar isso. Então, eu não sou apenas um produto. Às vezes a gente é um produto, entendeu? Um exemplo, se tu a tua escrita, tu é um produto. E tu tem um produto que tu pode sempre melhorar, porque se tu pode sempre melhorar e vender de diversas frentes. Agora, quando você é uma marca, você impressa diversos outros produtos, porque tu gera um valor único, entendeu? Um exemplo, eu vou num evento, eu fui num evento de Desimpedidos com um monte de celebridade. Uma das celebridades chegou e falou assim, pô, tu grava um vídeo pra minha sogra, saca? É uma marca, entendeu? É algo que transcende, mas é necessário você criar, construir e validar essa marca, e foi o que eu fiz. E sem dúvidas você é mestre em fazer isso, realmente você é mestre em fazer isso. Você comentou sobre Machado de Assis. Existe uma frase polêmica que já rolou aí na internet, em grandes sites inclusive, onde você comenta que dessa geração aí que você só ficaria atrás do Machado de Assis como escritor. Cara, será que você realmente falou isso? Com que intuito, em que contexto? Muito boa a pergunta. Quando eu dei essa entrevista, é muito curioso porque assim, minha filhinha estava para nascer, então eu fiz um sacrifício para dar a entrevista. E eu fiquei muito feliz porque era a primeira vez que eu ia sair num grande portal. Então eu criei uma expectativa, né, criei minha atenção, aí aceitei a entrevista, fiz o pitch, só que aí o produto não foi um produto bacana. Se liga, o produto foi um produto horrível, porque o produto, né, que me ofereceram era uma boa reportagem, e o produto que eu saí foi uma
péssima, tipo, uma manchete com algo extremamente desnecessário, entende? Só que eu consegui fazer a digestão disso daí. E porque eu acredito nisso, na tentativa e erro. Então, consegui aprender Qual muito foi o com seu isso. intuito? Se liga, me foi perguntado qual eram os meus escritores preferidos. Entendeu? Não os maiores escritores do Brasil. Porque a partir do momento que você se coloca na disputa dos maiores do Brasil, ou nos maiores do teu bairro, ou nos maiores do mundo, ou nos maiores da tua rua, tu já perdeu assim o rolê, entendeu? Porque os caras que são os melhores, eles não se consideram os melhores do mundo. Eles consideram os melhores pra eles, entendeu? Porque o mundo não gira em torno deles, mas o mundo dele depende deles, sacou? Então quando tu saca essa parada de você validar o teu processo, validar o teu trabalho, você consegue ter um disparo e um desempenho muito maior. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, se você chegar na pessoa e falar assim, qual que é a tua maior referência? Ela vai dar uma referência, um cara. Qual que é a sua maior referência? Eu, hoje. Sendo muito sincero. Sensacional. Entendeu? E quando eu digo isso, tu, talvez, que não se conheça, que não se confie, tu chega pra lá e fala, não, o cara é arrogante. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente sempre ataca o que a gente precisa? Talvez a autoconfiança que eu tenho te ofenda porque você precisa dela. Só que ao invés de você chegar pra mim, chegar, Marcos, como é que eu consigo? Você me ataca. Quando você tem a humildade de chegar e falar assim, como é que eu consigo? Tudo muda, entendeu? Por isso que eu falo, é sobre saber aprender. Só que saber aprender não é tão fácil assim. É incrível, porque o Bulhões ele fala muito sobre autoestima. Não às vezes expressamente, mas acaba rodando aí no meio dos seus textos as questões que machucam as pessoas que têm muito a ver com autoestima. Exatamente, exatamente. Todos nós temos um núcleo emocional. Então, todo mundo tem um núcleo emocional, um núcleo afetivo, que é particularmente o pilar do seu ser e daquilo que te afeta. Então, existem pessoas que o núcleo é a família dela, entendeu? Então, se algo estiver errado na família dela, ela não rende. Outras, a vida afetiva, o namorado, a namorada, o esposo, o filho. Outros é o trabalho, entendeu? Outros uma realização. Então todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, sacou? Quando você desenvolve autoconhecimento, quando você consegue trazer a galera no ponto dela entender que talvez aquilo que ela tem que focar não seja apenas um algo, seja o ser, aí tudo muda. Porque tu percebe que todos esses caminhos emanam de você. Então você é extremamente responsável. Se você percebe que você é responsável, você entende a importância da presença. Todo lugar que eu tô, Nath, eu tô de verdade, entendeu? Eu vim aqui, eu trouxe um presentinho pra você, eu te dei um abraço verdadeiro, eu olhei no fundo dos seus olhos, entendeu? Eu só tô de óculos porque eu não quero que a galera olhe nos meus olhos, olhem só as minhas palavras. Quem olhar nos seus olhos vai sentir um pouco da sua alma. Você acredita que os olhos sejam as janelas das almas? Eu acho sim que os olhos são a janela da alma, só que nem todo mundo tem uma vista que vale a pena olhar. Uau, ele não para, ele faz o tempo inteiro o poema dele. Por quê? Porque pra mim é sempre isso, eu tô sempre a uma frase de viver o meu melhor, entendeu? Só que essa é a grande questão, às vezes tu fala e perde, eu falo, gravo, empacoto, ofereço e vendo pra caralho. Quanta gente teria muito pra compartilhar e realmente não se comunica. Agora eu vou falar sobre um assunto que é o seguinte, você tem 1,6 milhões de seguidores, você tem muitos haters? Ah, um monte, milhares. E você agora fala sobre vários assuntos assim que mexem com as dores, mexem com as crenças, mexem com a autoestima. Você às vezes ataca quem não tem uma atitude ou quem sofre, ou você protege quem sofre e ataca quem vai contra isso. Como que você lida com isso? É muito bacana. Você responde eles? Depende, cara. Não, às vezes eu respondo. É muito curioso porque assim, a literatura não é teologia. As pessoas acreditam que literatura é teologia. O poeta, ele fala hoje, eu amo Deus. Amanhã ele fala, Deus não existe. Entendeu? O poeta hoje, ele fala pra você, ó, você é a mulher da minha vida. E amanhã ele fala assim, eu nunca te amei. Porque são momentos. O cara que escreve um texto, ele não é o cara do texto. Entendeu? Já pensou? Se assim fosse, J.K. Rowling era uma bruxa. Entendeu? Então não existe isso. Quando você entende isso, você percebe que existem coisas, a maioria das coisas são artes, entendeu? Então um exemplo, uma vez eu escrevi um poema, que era um poema que tinha uma conotação sensual, mas era um poema de autoconhecimento, né, que dizia assim, ela queria leite. Então, cara, foi um poema assim que eu escrevi com uma profundidade muito grande como artista, saca? A minha galera entendeu, só que uma galera que não entendeu, que sei lá, foge da bolha, a galera... Exato, apelativo, mano. assim. Ou apelativo... Passou um pouco do limite. Na verdade não foi nem apelativo, foi, sabe, uma coisa assim, engraçada demais. Tipo um bagulho
É que me falta agora o adjetivo, mas hostilizaram, entendeu? É uma coisa ridícula, entende? Mas eu permaneço com a mesma opinião que eu tive assim que eu terminei o meu texto. Porque quando você tem presença, você entende o valor da tua mensagem, sacou? E aí vai ter quando uma galera te cancela, a galera tá cancelando aquilo Você que já eu falei foi no início. cancelado? Oh, com certeza. Eu passei um domingo recebendo ataque no meu Instagram. Por causa sacou? desse texto? Por causa desse texto, não, por causa da imagem. Um exemplo, haviam feito um post no Twitter, né, com os meus textos, e era uma thumb que falava mais ou menos assim, né, seu polícia é o cara que tentou comer todas as mulheres carentes da internet. Se liga. Só que por que isso é Meu projetivo? Porque talvez se esse cara estivesse no meu lugar, seria o que ele faria. Mas ele nunca vai estar no meu lugar, por quê? Porque se esse é o propósito dele, ele nunca vai chegar aqui, sacou? O que muda é o teu propósito. As pessoas que olham pra você, criticam você, que criam mentiras. Pô, eu tava. Faltava um mês pra minha nascer, entendeu? Eu não sou esse tipo de cara, mas ele te ataca jogando na sua cara o que ele queria fazer se ele fosse você. E por isso que ele te odeia, porque você não faz o que ele queria fazer, entendeu? Você é diferente, mas o fato de você ser diferente te coloca lá. E mais, eu fiz uma vez um treinamento de liderança. Foi tão legal, porque ela nos explicou, assim, Juliana do Nascimento, nunca vou esquecer dessa psicóloga. Ela falou pra gente que não existe como uma pessoa te irritar se você já não tiver isso dentro de você. Às vezes, você acha a risada de uma pessoa irritante e a outra pessoa não acha. Porque existe uma explicação de que isso lembra alguma coisa negativa. Talvez uma vizinha que te maltratou quando você era criança. Alguma coisa negativa. E você só consegue ficar irritado com aquilo que você reconhece. Sim. Então, um comportamento, que às você vezes... se identifica. Às vezes, uma coisa que Exato. você escreveu que irritou a pessoa, irritou porque bateu, Com numa certeza. ferida dela. Com certeza. Se não, não irrita. Exato. Por que algumas pessoas são tão canceladas? Por que ela, né? Que se não seria uma grande hipocrisia? Porque para outras pessoas aquilo não é ofensivo e para algumas é. E assim, Nath, eu te pergunto, qual que é a pedagogia do cancelamento? Exemplo, tu falhou, seja lá o que for, tu falhou. Quando tu falhou, tu precisa arcar com as consequências, sim. E o fato de tu ter falhado, sei lá, de algum limite tu vai sim perder credibilidade, etc, patrocinadores, dinheiro. Só que, sobretudo, você não precisa ser odiada. Claro que a gente não tá falando de casos graves. Sim, mas... Né, num mas cancelamento, assim... Nem é mas pra eu gente ficar digo- falando sobre cancelamento. Não, mas eu assim, digo não é assim, sobre, por exemplo, o que envolve Aham. violência Se liga. ou algum tipo de Mas se liga. preconceito. A gente tá falando sobre opiniões Não, como mas em se liga. poemas. Mas né? se liga, mas o cancelamento, ele não tem uma pedagogia. Porque se eu cancelo algo, eu dou margem pra aquilo, entendeu? Eu coloco uma imagem, né? Eu coloco um holofote ali, saca? Um exemplo aconteceu recentemente, o cara, ele agrediu a esposa, e aí cancelado, o cara começou a ganhar seguidor, entendeu? Aquilo que é ruim tem que perder nossa atenção, não ganhar nossa atenção. Porque se ganha nossa atenção e a gente se identifica, aí a gente ataca. Aquilo que não presta, que não serve, não merece holofotes, entendeu? Só que você liga, o brasileiro infelizmente é o público que ele prefere as coisas que gerem violência, engajamento, problemática e se mantém nisso. Só que se liga, agora uma gama de brasileiros que tem mudado a vida entenderam qual que é o foco real. E o foco não é o problema, o foco é a resolução. E o marketing digital ele tem sido uma ferramenta poderosa para ensinar as pessoas a se portarem, a se amarem, a se vestirem bem, a acreditarem nos próprios sonhos, a falar melhor, a se vestir melhor, a se relacionar melhor. Então esse movimento é um movimento que eu valido demais porque eu acredito no propósito dele. E você, sem dúvidas, faz parte disso, gerando aí um conteúdo profundo, um conteúdo incrível que faz a pessoa criar uma reflexão e engajando milhões de pessoas, Exato. tirando o holofote de muita coisa ruim da internet. Exatamente. E realmente você tem um holofote muito grande. Você tem muitos seguidores, muitas pessoas que... A gente vê que as pessoas comentam, elas comentam das histórias delas, quando você comenta um texto, elas contam se abre sobre... contigo, se né? abrem. Exato. E isso é muito curioso, cara, porque isso é um nível de atração, entendeu? Que eu me porto, eu sou extremamente atraente, saca? Então, quando tu consegue... Você é extremamente atraente? Sou extremamente atraente. Vai nos Extremamente atraente. Se liga. Autoconfiança a gente vê por aqui, mas não é Se nem um liga. pouco superficial, é uma Na coisa muito verdade, profunda. não é nem autoconfiança, é autoconhecimento. Gente, anotem essa, hein? Sacou? Porque não é uma coisa que eu confio que eu sou, é uma coisa que eu sei que eu sou, saca? São coisas diferentes. Se liga, o melhor elogio que alguém me fez uma vez foi o meu grande amigão Sam Davis, um ícone,
E aí ele chegou e falou assim pra mim, falou assim, Marco, às vezes parece que você é um buraco negro, cara, porque eu chego perto de você, a gente trabalhava de telemarketing, e a gente tinha 10 minutos de pausa, e aí ele chegava perto de mim, começava a conversar comigo e sempre estourava a pausa. Ele falava, cara, eu tô aqui e eu falo assim, pô, esse cara falou 8 minutos comigo, quando eu olho no relógio tu falou 20, e ele falou, eu não sei como é que tu consegue reter minha atenção, que eu consigo esquecer o tempo, entende? Então, na minha relação, no meu posicionamento, eu busco sempre fazer isso daí. Por quê? Porque a ideia de atrair alguém, segundo a física, né, nós temos leis, e uma delas é a gravidade, e dentro dessa gravidade existem corpos massivos, e quando esses corpos massivos eles estão na gravidade, eles provocam um fenômeno, que é a curvatura dessa gravidade, e é por isso que tu desenvolve uma coisa chamada atração, saca? Qual que é o segredo da atração? É a sua densidade. Quanto mais denso, quanto mais conhecimento, quanto mais, sabe, charme, quanto mais beleza, quanto mais tu tem, mais tu atrai, entendeu? E quando tu sabe a arte de atrair, dificilmente existem colisões. Por quê? Porque você entende o que é a harmonia. Uau! Agora diga aí se eu não sou atraente, meu cameraman. Como... Eu mato a cobra e mostro o pitch, mano. Vamos trazer aqui para o mundo prático aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Diga alguma dica sobre como deixar a comunicação mais atraente. Uma forma, assim, de repente, começando com uma pergunta, algum método, alguma coisa que faça as pessoas prestarem mais atenção no seu discurso. Pode ser na internet, pode ser até numa conversa de uma mesa de bar. Perfeito. Perceba que tradicionalmente as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas, entendeu? Eu confio muito no tato e no feeling de alguém. Então, foi o que eu falei pra você, pergunta o que tu quiser. Porque quando você pergunta o que de fato você tem vontade, você tá manifestando uma dor real, entendeu? Então se liga, se eu chego pra cá e falo, qual que é a pergunta do momento? Né? É 6 em 7, é a copy que vende, é um storytelling do mistério, do milhão. Não, pô, Nath, assim, vou ser sério com você, acho que talvez a minha dúvida seja como cadastrar meu produto ou na Hotmart ou na Eduz. Aí tu faz essa pergunta que é tua, aprende, escreve como. Mano, se eu falar pra você que tu faz assim, brincando, 10 mil reais sem você colocar R$1, tu acredita? Sem dúvidas. Porque quando você tem uma dor legítima, você tem uma pergunta legítima. E uma pergunta sincera é a pergunta que converte. Porque é a pergunta sincera que oferece o quê? O ensinamento. Quando tu pergunta o que tu consegue ensinar, aí tu consegue converter. Tem mais a ver com identificar a dor que aquela resposta vai curar. Ou nem sempre, às vezes não vai curar, vai levar você para uma outra resposta, para uma outra pergunta, que às vezes é a pergunta certa, entendeu? Por isso que tu tem sempre que estar ativo e presente em todas essas circunstâncias. Porque, um exemplo, eu tenho muitos clientes que o cara ele acha que ele tem uma dor do público dele, só que não, ali é um sintoma. E aí ele vende tanto, saca? Aí eu chego para ele e falo, cara, e se tu fizer assim, entendeu? Um exemplo, um dos meus clientes, ele falou assim, cara, tu consegue criar todos os textos do feed para mim? Eu falei assim, consigo, faz o Pix. E ele falou assim, tu escolhe as imagens? Eu falei, cara, é um outro rolê. Porque ele achava que, um exemplo, sei lá, pegava uma imagem aleatória, falei assim, eu faço uma curadoria. E eu acho que ele levou muita fé, né? E eu já tinha sacado esse negócio que as pessoas não acreditam naquilo que tu fala, as pessoas acreditam naquilo que tu prova. Aí, mano, eu mandei os textos e deu muito certo, muito certo, muito certo. Só que eu fiquei olhando e falei assim, cara, esse cara tá deixando dinheiro na mesa. Como é que eu consigo provar pra ele? Eu falei assim, eu vou demonstrar. Né? Jesus, quando ele ressuscitou e Tomé tava incrédulo, ele falou assim, ei, bota o dedo aqui pra tu sentir. Aí eu falei assim, vou provar. Aí eu fiz uma curadoria de 5 imagens e mandei com um texto. Né? Uma delas deu 32k de curtida. Fantástico. E a média dele era 3k de curtida. 3k, de 3 para 30. Já tem um olhar treinado. Agora, imagina tá certo quanto você consegue reter de atenção em ganhar público, engajar um público gratuito, entendeu? Em ganhar seguidores. Pra tu ter noção, eu já fiz mais de uma vez textos, um texto meu que deu mais de 100 mil inscritos, 100 mil seguidores, entendeu? Como é que eu consigo desenvolver um texto que eu consigo ganhar 100 mil seguidores? Saca? Pergunta. Viralizou. Pergunta. Vai. Como que você faz um texto? Tu quer saber? Quero. Então faz um acredito pix que agora pra mim aqui. Todos nós queremos descobrir faz como um fazer um... É a pergunta mais feita. Como viralizar? Se liga. Vai, solta o diamante. Se liga. Pra tu viralizar,
tu tende a entender que existem duas ferramentas. Você trabalha com duas ferramentas. Então você tem o seu talento e você tem o seu esforço. Então você tem o seu nível de insight e a maneira como você consegue colocar esse insight e torná-lo prático. Existem gênios que são pobres, porque ele tem um insight muito grande, só que ele não consegue ter uma prática bacana. Então às vezes ele tem ótimas ideias, ele tem ótimos pensamentos, mas a prática dele não funciona. Ele tenta uma vez, se frustra, aí ele tem 10 planos e ele cancela os 10 planos que ele tinha. Entendeu? E às vezes tem um cara que o insight dele não é tão legal. Tem uma ideia normal, vender ovo, laranja, água na feira, entendeu? Só que ele tem uma prática bacana, e ele pratica aquilo, ele vê que dá certo, aí ele pratica outras coisas, e a prática é o que dá a validação do insight, entendeu? Tu sabe que tu é um gênio, não é quando as pessoas falam, é quando você vê os resultados. Então, um exemplo, durante uma parte da minha vida, eu era o cara que chegava em lugares e eu era o mais seguido e o que tinha menos dinheiro. Olha que doideira. Olha só. Sacou? Porque uma coisa, seguidor não é grana. Eu conheço diversas pessoas que têm 30 mil seguidores, 100 mil seguidores e fazem muito mais grana do que gente que tem 10 milhões. Isso é, sem dúvidas, um dos maiores blowing mind aí da internet. Exato. Você vê pessoas com milhões de seguidores e não sabem utilizar aquele público. Então não é só sobre realmente você ter milhões de seguidores ou até mesmo um engajamento forte se você não tiver estratégia nenhuma aí. Exato. Por isso que tu tem que ter uma coisa chamada a arte de ler pessoas, saca? Quando tu lê pessoas, tu lê algumas dores diferentes. E mais do que isso, você também tem que ter um pouco de técnica para saber criar, de repente, um produto e utilizar essa demanda reprimida. E às vezes não é nenhum produto, são vários, são diversos. Claro. Uma live oferece pra você diversos. Porque se tu cria um, tu fica muito refém daquele e tu vai focar só energia naquele e tu vai aprender só com aquele. Se tu lança 4, sabe, um mastermind, sabe? Se tu lança um masterclass de sábado de manhã, como eu faço diversas vezes. Quais são os produtos que você tem agora, atualmente? Agora, nenhum. Todos estão suspensos. Você não tem nenhum produto, nenhum infoproduto? Nenhuma mentoria? Nenhum, só particular. Muito bem. É porque o meu tempo é muito caro, real, assim. E quantas vezes você posta por dia? Uma vez. Eu tava postando 2, agora eu posto 1. Você posta um texto por dia? Mas nunca fico sem postar. De verdade. Eu posto uma porque eu tenho uma demanda de diversos outros projetos, porque eu estou participando de diversos outros projetos, entre diversas outras pessoas. E até isso é muito interessante, Nath, porque eu percebo assim, eu só posso estar no lugar se eu tiver 100%. Entendeu? Então, por exemplo, eu já fiz um lançamento meu, 30% eu ali. E foi péssimo, saca? Quando eu tô 100% que eu falo, é eu real, eu escrevo a minha copy, sacou? E eu faço o que de fato eu sinto ali. Então, quando tu tem esse tato, é necessário você ter esse nível de comprometimento e de entrega para que você consiga alcançar sua alta performance. Se você jogar no 70, você só vai chegar no 80. Se você joga no 100, aí você pode beirar o 101, o 110, entendeu? E aí tu percebe que tu não tava no 100. Sim, isso é fantástico. E de onde você tira suas inspirações? Quais são as fontes do Bulhões para conseguir postar todos os dias um texto daquele tamanho? E acredito que talvez no passado você postasse até mais vezes para ter todo esse engajamento que você tem. Eu vou ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida. Para os gregos antigos havia uma coisa chamada ócio. E o ócio era o tempo livre. E esse tempo livre não era um tempo desperdiçado. Era um tempo aplicado. Como é que Pitágoras ele conseguiu criar, na verdade, um teorema para conseguir explicar o que até aquele momento era inexplicável? Ócio, tempo aplicado. Tempo aplicado se questionando, tempo aplicado aprendendo, tempo aplicado se descobrindo. Quando você se torna um homem dos negócios e você acaba com o seu ócio, você vai ser o cara das técnicas. E dentro das técnicas, você vai. Eu acredito que a grande questão e a grande virada de chave é quando você consegue manter o seu ócio independente dos negócios. Não poderia concordar mais com isso. Sem dúvidas, são nos momentos de ócio que as melhores ideias surgem. Para mim, particularmente quando eu tô no banho, quando eu relaxo, depois eu vi que tem uma explicação científica para isso. Quando nós estamos no banho, ocorre um grande relaxamento e quando a gente relaxa, nossa crítica e sua sinapse, ela muda, ela entra em outra frequência. Nossos filtros de, isso é errado, isso é ruim, caem junto, você pode pensar em qualquer coisa
E as melhores ideias acabam surgindo nesses momentos. Exatamente. Agora a grande questão é porque você tá numa tensão, então sua pressão é uma, você relaxa, diminui a pressão. Aí a grande sacada é você pegar essas ideias quando você diminui a frequência e conseguir aplicá-las quando a frequência tá alta. Concordo. E como é ruim quando a gente tem que criar uma ideia sob pressão, assim. Exato, é horrível. Aí horrível. realmente entram as Demanda. técnicas que também, quando você é, por exemplo, um copywriter que tem que trabalhar diariamente com anúncios frequentes, por exemplo, perpétuos, que são aqueles produtos que ficam à venda o tempo inteiro, eles não são como lançamentos, são aqueles produtos que têm um período certo, são aqueles produtos que ficam rodando aí com tráfego vindo de anúncios. Você precisa ter ideias todos os dias. Com certeza. Ideias que convertem, e quando você aumenta o CAC, que é o custo por aquisição de clientes, ou o custo por lead, o negócio fica feio aí pro seu lado. Então, você tem que ter ideias sob pressão diariamente. Tem alguma técnica para ter ideias sob pressão quando você não tem o espaço para ter esse ócio criativo? Prazer. Se liga. Na zona de pressão, todo o nosso repertório ele é enjaulado. A tua voz muda, a tua postura corporal ela fica diferente, o teu nível de insegurança ele sobe, então a chance de dar ruim é muito grande. Então o que você faz com sua mente? Você fecha. Então toda a absorção de insight possível, de ideia, de tese, ela não flui porque você acha que você não está preparado para aquilo ali. Mas quando você consegue encontrar prazer, tudo muda de figura. Eu dou um exemplo prático. Sempre que eu falo sobre comunicação, eu dou esse exemplo. Quando você vai se comunicar, seja escrevendo ou dentro de uma empresa, ou quando você vai produzir uma ação, saca? Seja uma cópia, uma comunicação, storytelling, é necessário tu entender que aquilo ali é uma relação. E a grande sacada é quando você torna aquela relação uma relação erótica. Como assim? Eu Bolhões? explico pra você como ter uma comunicação erótica. Lembrando que Quando o você erótico... trabalha num ambiente corporativo, como assim? Porque o erótico e o sexual são coisas extremamente diferentes. Erótico é a manutenção do desejo, sacou? E quando você consegue manter um alto nível de desejo, você consegue propagar um alto nível de prazer. E é o prazer que abstrai a ideia de tempo. Então, quando eu sinto prazer naquilo que eu faço, eu consigo produzir num nível muito maior do que aquilo que me exigem. Então, hoje, quando um cliente meu ele chega com a necessidade de 15 textos, eu tenho provavelmente assim 70 textos escritos, entendeu? E no mínimo 10 vão bater com a ideia dele. E aí eu sento e assim, a minha linha de produção é muito rápida. Se tu me der uma ideia aqui agora, eu faço um texto para ti de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu tenho esse fácil acesso. Quando você sabe entender que aquilo, o lugar que você está é prazeroso, você deixa de se desgastar. O que você gasta? Um exemplo, tu criei um texto, entreguei, criei um texto, integrei. Quando você consegue criar repertório é diferente, porque às vezes tu quer algo pra mim, eu tenho algo muito melhor daquilo que tu tá imaginando. Essa é a minha grande sacada, sempre tenho algo na manga. Sempre vai aproveitando as ideias e vai deixando aí um acervo preparado. Diversos. Não é uma coisa que vem do nada, né? Assim como o copywriter também, ele não escreve do nada, ele se baseia muito em pesquisas. Ninguém senta na frente de uma folha em branco, a não ser que seja realmente um poeta que tá ali, né, recebendo uma energia. Mas assim, eu posso confessar, tem hora que isso acontece, pô. Se liga. Tava na minha casa, aí eu fui escrever um texto, era o último dia que eu tava no meu escritório, que eu falei assim, vou fazer o quartinho da minha filha, eu quero fazer aqui, do lado do meu quarto, assim, grudado. Ela nunca dormiu, inclusive, no quarto. Aí eu falei, vou fazer aqui, aí sentei, aí eu tava escrevendo, aí eu falei assim, pô, mano, ficou muito bom o texto, que era assim, homem presta assim, você que só escolhe moleque. Nossa, muito bom esse texto. Muito bom, porque, e aí é de fato um convite a você entender o que a dor dali, não é que ela só escolhe moleque, é o padrão. Quando você lança um conteúdo para que você altere o padrão, tu faz aquilo que Miguel de Cervantes dizia, elimine a causa e o efeito cessa, entendeu? Então essa é a grande sacada. Escrevi, ficou muito foda, ficou assim muito bom, aí eu sabia que aquilo ia viralizar. Aí o que eu fiz? Falei assim, não vou postar agora. E eu nunca tinha feito isso. Todas as vezes que eu escrevi eu já postava. Foi a primeira vez que eu falei, não vou postar, vou postar à noite. À noite a galera vai estar em casa, eu quero que a galera leia com calma esse texto. Com um vinho na mão. Exatamente. Porque a ideia do erótico é isso, é o tempo que você investe com o melhor pra sentir o melhor. Um erótico que, como você disse, não é o cunho sexual, mas aquela... É o desejo. Aquele desejo. Exato. Aí o que Inclusive acontece? O desejo de você encontrar alguém, como você fez a comparação entre moleque e homem, o desejo de encontrar alguém à sua altura, toda essa...
Você Ou- mexe muito com o imaginário, inclusive com as fragilidades das mulheres. Não, então, mas se liga, ou o desejo de ser melhor, porque eu escrevi esse texto, não postei esse texto, eu sabia que ia dar 100 mil curtidas, assim, eu tinha certeza. E aí, como eu não postei esse texto por causa do horário, eu tinha duas opções, eu entrava numa zona de conforto e não produzia nada, ou eu produzia algo muito bom pra postar naquele momento. Aí eu optei pela segunda opção. O Gênio, ele tem diversas esquinas, ele tem diversos momentos ali que ou ele é o cara ou ele é mais um, entendeu? E eu sempre busco ser o cara e tá ali presente. Aí eu escrevi outro texto, postei e deu 390 mil curtidas. Eu ganhei 110 mil seguidores com esse texto. Juntando os dois textos que eu produzi em 30 minutos eu fiz 150 mil seguidores. E aí tu talvez me pergunta, né? Pô, Bulhões, como fazer 150 mil seguidores em 30 minutos? É porque para fazer em 30 minutos eu gastei mais de 12 anos. Nossa, segurem essa. Durmam com essa agora, né? Pra quem tá ali na geração do imediatismo, do próprio 6 em 7, tava conversando até com alguns amigos sobre isso, sobre desglamorizar um pouco o que tá acontecendo com o marketing digital, voltando aqui para o nosso tema de marketing, desse imediatismo de achar que os resultados milagrosos, que as viralizações vêm magicamente. Existe uma questão de timing, de você abordar o zeitgeist, que é o espírito do tempo, do que está acontecendo no momento, e viralizar por causa disso. E existe a noção de uma pessoa que já está há 12 anos escrevendo e já sabe o que toca profundamente as pessoas. E ser, sobretudo, autêntico, entendeu? Porque se você segue uma onda, você vai ser um cara de sucesso. Só que se você é um cara que dita onda, você vai ser o precursor daquilo. Fantástico. Bulhões, estamos chegando aí ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre legado. Uhum. Acredito que os escritores, eles costumam deixar legados, a gente vê que muitas ideias surgem, às vezes, a partir de um livro, e aquele livro fica por anos e anos sendo comentado. Sim. O que você acha sobre isso? Qual que seria o seu legado? Que mensagem você gostaria de deixar também para os nossos ouvintes? Eu penso assim, todos nós um dia morreremos. Uau. Queira você acreditar ou não, a morte é um fato que ela não pede opinião. Eu acredito muito que como você enxerga o fim, é como você caminha o seu meio. E existem pessoas que não pensam no fim e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Quando você enxerga a brevidade das coisas, você percebe o quanto que aquilo que você tem, o quanto que aquilo é necessário. Entendeu? Todos nós temos um propósito muito grande, uma mensagem. E quando você enxerga que tu tem um tempo curto para entregar essa mensagem, você tende a dar um melhor. Porque se você dá o seu melhor, você até vai embora, tu morre. Só que tu alcança uma coisa muito diferente da imortalidade. Tu sabe que as pessoas que às vezes alcançam um sucesso são pessoas que querem ser imortais, né? Elas querem viver para sempre. Só que qual que é a diferença do gênio para o cara de sucesso? É que o gênio, ele é um cara que ele quer ver para sempre. O gênio é um cara que ele quer ser lembrado para sempre. Viver e se lembrar são coisas diferentes, entendeu? E quando tu só quer viver é porque tu precisa da tua presença. Quando você quer lembrar é porque você entende que aquilo que tu fez foi tão especial que aquilo será atemporal. Quando você escuta um disco dos Racionais, quando você lê um clássico, quando você escuta um tango, aquilo são coisas que transcenderam o tempo. Então, para você ser alguém que transcenda o tempo, é necessário que você esteja à frente do seu tempo. Muito bem. Em uma frase agora, que mensagem você gostaria que as pessoas tivessem em mente quando pensassem em Marcos Bulhões? Eu vou sentir muita falta. Oh, saudades. Com certeza. Saudade, inclusive, é a minha palavra preferida do dicionário. Ó que brisa. Olha só. Já vamos sentir saudades dessa conversa, Será? então. Será? Deixa aí nos comentários se vai ou não vai. Bora ver. Já vamos sentir saudades dessa conversa completamente inusitada pra mim, que saí um pouco da parte mais técnica do marketing e vim pra esse mundo mágico que o Bulhões traz pra nós todos os dias, através dos seus textos, que tocam nossos corações, às vezes machucam, sem dó. Às vezes tem de doer como nunca para não doer nunca mais. E é isso, gente. Muito obrigada, né, por estarem aqui conosco todos os episódios. Fiquem ligados que tem mais nessa temporada, vai ter mais gente maluca chegando aí com ideias inovadoras e causando movimentos. E ensinando a monetizar. Na verdade, que aquilo que é valor, dá sim para você colocar um preço. E provando aí que ser escritor dá muito certo, sim, se você tiver É nóis. essa sorte. Sorte não, Sorte é né? trabalho.
Sorte no trabalho. Muito obrigado, Bulhões. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Olá Podcasts. Um prazer, é nóis. Olá, podcasts.